Trindade, o nome da sua igreja é Trindade, Trindade, Trindade. Igreja Trindade em Orlando. Aqui você é mais que bem-vindo. Aqui também é a sua casa. Igreja Trindade em Orlando. Olá, queridos. Capítulo 12 do livro de 1 Samuel. Samuel está no final da sua vida, no final do seu ministério como juiz de Israel. Ele acabara de constituir um rei sobre a nação e agora, ao entregar o bastão, agora ao dar por encerrado o seu trabalho, ele convoca os representantes da nação em praça pública, diante de Deus e diante do rei recentemente constituído, e ele diz assim: eis que estou velho, meus cabelos estão brancos, meus filhos estão perante vocês, e tenho terminado o meu trabalho. Eis que eu me coloco diante de vocês, para que vocês estabeleçam de quem eu tomei um boi, de quem eu tomei um jumento, de quem eu aceitei suborno, de quem eu perverti o direito, a quem eu fiz injustiça. Dizei agora perante Deus e perante o seu ungido, e eu o devolverei. E a nação, através dos anciãos, seus representantes, dizem: a ninguém tomaste o boi, a ninguém tomaste o jumento, a ninguém defraudaste, de ninguém aceitaste suborno, a ninguém perverteste o juízo, a ninguém praticasse injustiça, és íntegro. E então Samuel diz: tomo Deus e o seu ungido por testemunha, e o povo diz: Deus é testemunha. Ah, queridos, quão poucas pessoas podem, no final da sua vida, virem perante as pessoas diante de quem viveram e se colocar no banco do réu e se submeter a um julgamento de integridade, um julgamento de correção. Samuel é este homem que vem perante aqueles diante de quem ele executou o seu trabalho de toda uma vida, e diz: em que defraudei algum? E eles dizem: a ninguém, tu és íntegro. Mas sabe, queridos, mesmo pessoas íntegras como Samuel, que podem vir perante uma nação inteira e desafiá-la a apontar os seus erros, as suas falhas, aquilo que ele tomou, aquilo que ele deixou de dar. Mas poucos são os que podem fazer isto perante a sua família, perante a sua família, perante a sua esposa, perante os seus filhos, as suas filhas, perante o seu marido, perante seus irmãos, perante seus pais, perante as pessoas de casa. Sim, queridos, porque há muitas pessoas que são nota 10 na rua, mas em casa mal chegam a uma nota 2. Samuel, pelo que podemos entender do capítulo 8, foi perfeito perante a nação, mas sofrível perante a sua família. O texto de 1 Samuel capítulo 8 nos diz que os filhos de Samuel, 2 apenas, um deles chamado Joel e o outro Abias, não andaram nos caminhos do seu pai. Eram corruptos, venais, aceitavam suborno e pervertiam a justiça e faziam a nação errar. Como pode alguém, filho de um homem com atestado de integridade,
dado por toda uma nação, como podem os seus filhos serem o oposto do seu pai? É que muitas vezes os pais estão tão ocupados sendo perfeitos perante a nação que se esquecem de serem exemplo perante a sua casa. São incansáveis em ensinar a justiça e a verdade para uma nação, mas são negligentes em vivenciarem esta mesma justiça dentro de casa. Às vezes, porque não estão dentro de casa, às vezes porque estão na rua, num trabalho incansável, mas dentro de casa, a mais absoluta omissão. Por alguma razão, porque esses meninos cresceram talvez sem verem o exemplo do pai, porque ele estava fora, sem ouvirem o ensinamento do pai, porque ele estava ensinando a nação, e esses meninos cresceram sem saberem quem era Deus, sem saberem como Deus pensava, como Deus agia e o que Deus queria de cada um deles. O Salmo 145 talvez explique isto. O Salmo 45 diz: Tu és o meu Deus, o meu Rei, todos os dias bendirei as tuas maravilhas pelos séculos dos séculos. E no verso 4 vai dizer: uma nação contará a outra nação os teus poderosos feitos. Uma nação louvará a outra nação a tua magnificência. Uma nação ensinará uma outra geração quem tu és, a tua justiça, a tua bondade, a tua graça, a tua misericórdia, o teu poder e a tua fidelidade. É dever de uma geração ensinar a próxima geração. É dever de uma geração viver perante a próxima geração, para que ela possa saber o caminho por onde deve andar. O autor do livro de Provérbios diz: ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Não é o caminho, é no caminho, e há uma diferença muito grande. Quem ensina o caminho aponta para um caminho no qual muitas vezes não está andando, mas quem ensina no caminho, ensina passo a passo, ensina caminhando, ensina vivendo, ensina falando, ensina sendo. Talvez Samuel não tenha tido o cuidado de ser, falar, viver, andar, para que seus filhos pudessem ver. E você? Você deu conta do recado? Você pode se colocar perante os seus filhos e dizer: de quem eu soneguei o exemplo, de quem eu tomei a oportunidade de conhecer Deus, conhecer do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, do seu perdão, da sua salvação. Não, você não pode dizer isto. Você não fez a tabuada, e agora os meninos estão grandes, não estão mais em casa, não há como ensiná-los agora no caminho. É lamentável, mas nem tudo está perdido. Você ainda tem uma chance, uma única chance, aliás duas. Seus dois joelhos, coloque-se de joelho todos os dias e clame a Deus até que os seus filhos sejam incluídos na bênção daqueles
que vão para o céu, na bênção daqueles que são ensinados do Senhor. Isaías capítulo 54, verso 13. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, serão discípulos do Senhor, e será grande a paz dos teus filhos. Jesus vai dizer: na casa de meu Pai há muitas moradas. Cabe os meninos todos, cabe as meninas todas, cabe seus irmãos, seus cunhados, seu pai, seu sogro, sua sogra, todas as pessoas que você ama. A pergunta é: qual deles você está disposto a deixar para trás? Deus te abençoe. Pense nisso.